Então, todas essas características que elas têm em comum, que as doenças alérgicas e as alergias têm em comum, né, a gente pode, depois disso, a gente pode identificar ou caracterizar o que são reações alérgicas. Essas reações elas vão se manifestar de formas diferentes. Por quê? Porque apesar delas terem as características em comum, eu vou depender do tecido que está afetado, do tipo de resposta que está sendo manifestada, se vai estar tendo erupção cutânea ou não, se eu vou ter uma congestão nasal, se eu vou ter uma constipação, ou se eu vou ter uma constrição brônquica, se vai causar dor abdominal, diarreia, né? Então, se essa reação alérgica ela está intensa a ponto de causar uma anafilaxia, então vai depender de uma série de pontos ou uma série de fatores para que as reações alérgicas se manifestem, ou o tipo de reação alérgica que vai se manifestar, né? No caso, eu vou tentar explicar para vocês aqui mais ou menos como que isso acontece, né? Então, por exemplo, o mastócito foi ativado, né? O alérgeno se ligou aqui ao interferon, a imunoglobulina o IgE, que estava ligado ao mastócito. Então, isso fez com que o mastócito fosse ativado. E aí, o mastócito ativado, ele pode liberar a histamina, que é uma amina biogênica, que estava lá naquele slide, né? Ou os mediadores lipídicos. Os mediadores lipídicos estão ligados à gordura aqui, né? A membrana plasmática, ela tem lá os receptores, né, que são os glicolipídios que ficam na membrana. Ou os mastócitos podem liberar acetocinas, ou mais mediadores lipídicos, ou então eles podem liberar enzimas. E aí, cada um dessas substâncias que estão dentro dos grânulos que são liberados pelos mastócitos, eles vão desencadear um tipo de reação. Por exemplo, essas histaminas, elas provocam vasodilatação, então a gente vê aqui, né, o vaso com calibre, aqui o calibre aumenta bastante. E além da vasodilatação, a histamina também, né, ela permite o extravasamento vascular, para que as células do sistema imunológico consigam sair dos vasos sanguíneos e ir até o tecido, onde eles podem, né, atuar, né, para combater lá o alérgeno que seja. Os mediadores aqui no caso, eles podem fazer uma broncoconstrição, então aqui o brônquio está no diâmetro ideal e aqui ele contraiu, certo? Então diminui os brônquios e pode ter a hipermotilidade intestinal, ou seja, o peristaltismo, que é um movimento de apertar e relaxar o intestino, ele começa a ficar rápido. E isso provoca lá as diarreias e as cólicas abdominais. As citocinas vão provocar basicamente o processo de inflamação, porque elas vão ativar outras células do sistema imunológico e essas células do sistema imunológico vão começar a provocar o processo de inflamação, que é realmente, né, o mecanismo efetor do sistema imunológico. E algumas enzimas, né, acho que vocês sabem disso, enzimas elas servem para ajudar, né, no desenvolvimento de processos que ocorrem no nosso corpo. No caso, se essas enzimas forem liberadas, aqui no caso tem a triptase, essa terminação ase quer dizer que se refere a uma enzima. Tripta aqui provavelmente está se referindo a uma proteína, então uma enzima que vai ajudar a digerir, a quebrar proteínas. Então isso vai levar a um dano tecidual. No caso, os eosinófilos, né, eles vão produzir um certo tipo de proteínas, que a gente chama de proteínas catiônicas granulares. Essas proteínas elas são basicamente para causar a morte de parasitas e vão também produzir enzimas que vão causar o dano tecidual, que são reações que são decorrentes do processo inflamatório causado nas alergias.
E aí um exemplo bem clássico, né, que a gente tem, aqui a gente tem a pele, correto? Nessa pele aqui a gente tem lá o vaso sanguíneo, os mastócitos teciduais que ficam no tecido mesmo, como se fossem lá os sentinelas que ficam guardando o nosso corpo, o sangue, tudo direitinho. E aí a gente dá uma injeção, né, com o antígeno aqui. O que acontece quando dá essa injeção? A ativação do sistema, né, imunológico contra esse antígeno que foi colocado aqui, ela vai consistir em vasodilatar, né, o vaso sanguíneo que estava aqui, só que essa vasodilatação vai ser nos limites, então, ou seja, dos lados aqui, de onde foi colocado o antígeno. Com essa vasodilatação, a gente tem um extravasamento, né, de substâncias que estavam na corrente sanguínea. Veja também que nessa vasodilatação, o número de células sanguíneas aumenta muito, né? Então, a gente tem a vasodilatação para que venha maior fluxo de sangue e eu consiga trazer mais substâncias para a área onde o antígeno foi inoculado. Quando esse aumento, né, do fluxo sanguíneo acontece, a gente tem a reação alérgica dérmica, que é o que os alergistas fazem, né, aquele teste de alergia. Então a gente vai ter aqui no caso a formação de uma pápula, ou seja, vai dar um calombo aqui, indicando que teve uma resposta imune nessa área. Então, geralmente ele coloca proteínas lá que estão ligadas à poeira, proteínas que estão ligadas a alimento, proteínas que estão ligadas a uma série de alérgenos, e aí ele vai buscar o que? Identificar em quais áreas ele aplicou o antígeno e teve a reação alérgica. Se tiver essa reação alérgica, se tiver esse edema, né, esse inchaço e essa vermelhidão nessa área, indica que a pessoa é alérgica àquele antígeno. E aí ele vai passar o tratamento adequado, certo? Basicamente é isso que eu queria falar com vocês, dar uma visão geral das alergias e das doenças alérgicas. Vocês têm um material para consulta aí, além dos livros que eu já enviei para vocês também, para quem quiser dar uma aprofundada no assunto. Correto? Qualquer dúvida eu estou à disposição aí.